Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Quarta-feira e tá começando mais um Investindo na Gringa. Eu sou a Bruna Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM, batendo aquele papo descomplicado sobre o dólar e mercado global. Hoje eu trouxe a maravilhosa, a Bru Bins, que tá aqui comigo. Ela que é uma super influenciadora e investidora global. Tudo bem, Bru? Tudo bem, minha xará. É verdade. Hoje o programa é das Brus. Exato. Pra falar em dólar. Bru, eu já queria diretamente, vou ser bem rápida aqui. A maior dúvida que as pessoas têm é em relação a câmbio, né? Então eu já falei, abre lá sua conta no exterior, fala, tá bom, mas quando que eu dolarizo, eu faço esse câmbio? Todos os meses? A cada 3 meses? Compensa, não compensa? Explica pra gente. Então, Bru, é o seguinte, o câmbio, tá? Muita gente, claro, essa dúvida, como tu mesmo falou, é recorrente. Só que assim, depende muito da pessoa, se ela é capaz de fazer todos os meses ou não. Mas o que eu acho ideal e o que eu faço todos os meses. Até porque é muito difícil a gente fazer aquele negócio, hoje o dólar caiu, hoje eu vou botar. Não, é muito difícil a gente saber mesmo quando o dólar vai cair, quando o dólar vai subir. E se ele vai estar mais caro no próximo mês, se ele vai estar mais barato no próximo mês. Então é importante a gente sempre estar fazendo para não ter esse impacto direto do dólar subiu ou dólar caiu. Pra gente ter aí uma média, né? Muito mais simples, todos os meses. Não, com certeza. O que a Bru falou é o conceito de dólar médio, que nós vamos explicar depois mais tarde no nosso podcast. E na semana passada, Bru, nós falamos sobre ações e ETFs, né? Então, para começar uma carteira em dólar, o SP500, que é o principal índice dos Estados Unidos, é interessante? Qual ETF eles conseguem investir por ele? Então, Bru, é muito interessante porque o S&P 500 ele já dá uma boa diversificação, então tu consegue comprar aí um pouquinho dessas 500 empresas, né? Ela já dá essa diversificação por um baixo custo. Além de que quando a gente fala de um investidor que está começando, é muito difícil ele saber fazer a escolha das próprias empresas. Então, vai investir em Apple ao invés de Microsoft, é muito difícil saber escolher qual que é melhor. Então, ter uma exposição a uma 500, né? As 500 maiores já é uma boa alternativa. E existem várias ETFs, como por exemplo, a gente tem a SPY, que é a SPY, a mais tradicional e mais antiga. Tem VO, tem IVV, tem diversas. Bom, Bru, porque assim, além da gente pegar esse SP500, depois a pessoa vai escolher um segundo produto. Compensa ela continuar investindo em ETF? Principalmente para ela que não consegue acompanhar as empresas, por mais que a gente saiba que essas empresas são muito famosas. Então, muita gente tem o sonho de ser acionista da Apple, acionista da Disney. Mas assim, quando a gente fala de escolher apenas uma dessas empresas, tem um risco muito maior. Porque a gente vai colocar dinheiro nas ações da Apple ao invés das ações da Disney. Imagina, a longo prazo as ações da Disney crescem muito mais. Então fazer essa escolha é muito difícil para quem tá começando. Então quando eu falo de investidor iniciante, na minha visão, é muito melhor ele continuar através de ETFs. Então, sei lá, quer continuar através de ETFs mais focados em tecnologia. O S&P 500 ele já tem uma concentração em tecnologia, mas ele pode aí focar ainda mais em ETFs que tem essa exposição maior. Então, por exemplo, aí a gente tem QQQ, tá? QQQ é uma ETF que tem uma exposição maior às gigantes da tecnologia americana, que incluem aí justamente a Apple, inclui aí também Microsoft, Google, Amazon, Netflix, todas essas grandonas têm uma concentração maior na QQQ, mas ainda estão no S&P 500, ainda estão na ETF de S&P 500. Aquelas que todo mundo gosta, né? Aquelas que todo mundo tem o sonho. Porque o pessoal fica escutando aqui na rádio e sempre que eu falo, gente, tem 50, 100 reais, vai investir? Abre a sua conta e começa a investir, começa a comprar, né, gente? A gente explicou, começa pelo ETF, faz aquilo, mas eu finalizei ali o nosso programa falando, tem 50, 100 reais. Porque eu gosto muito de trazer para as pessoas essa possibilidade, a importância do investir no exterior, né? E mesmo quem tem, eles se consideram que tem muito pouco, mas não é. A oportunidade tá ali, né? Então, Bruto até falou de ETFs, né? Qual que é a ideia de uma ETF? É proporcionar aí uma boa diversificação, justamente como a gente comentou, os 500 maiores ativos já em uma apenas ação. Então, uma boa diversificação por um baixo custo. Então, vamos supor aí, se eu não me engano, hoje a gente pode ter ETFs através de, por apenas, né, 100 reais, tá? Eu tenho que conferir ali o valor exato. Mas tu consegue comprar ETFs com 100 reais. Mas quando eu falo ETFs, agora nesse caso eu vou falar de S&P 500, tá? Então tu consegue ter uma exposição a essas 500 maiores empresas assim, dos Estados Unidos por apenas 100 reais.
Então a ideia de uma ETF, ela é justamente uma opção para um investidor iniciante, assim como para aquela pessoa assim, vamos generalizar mais, aquela pessoa assim, não tô afim de ter que estudar cada empresa a fundo, não tô afim de ter que escolher uma empresa ou outra, não tô afim de ter que gastar muito tempo analisando. Assumo que eu sou uma dessas. Eu não analiso tanto, não. Por isso que eu vou direto no ETF. E olha que eu acompanho o mercado, assim, eu acompanho diariamente, e eu sou uma dessas. Eu sou uma que prefere investir através de ETFs, porque eu já tenho toda essa exposição com um baixo custo, e também é como se fosse aquilo tudo pronto, né? Tu tem tudo isso pronto pra ti, a única coisa que você tem que fazer é, como a gente falou ali, faz todos os meses, seguir essa estratégia todos os meses. É claro que tem gente que prefere aí, quando a gente fala de Brasil, prefere já escolher seu próprio ativo, quero ser sócio do Itaú. Mas quando a gente fala de exterior, apesar de não ser algo de outro mundo, apesar de estar muito mais próximo do que a gente imagina, né? Porque a pessoa fala Itaú, ela conhece ali da esquina. Mas se a gente fala assim, Colgate, Coca-Cola, ou se a gente fala até Band-Aid, Gillette, são tudo de marcas americanas. O Band-Aid, ele é uma marca. Se a gente fala Band-Aid, na verdade, não sei nem como explicar que é um Band-Aid, uma fita. O que seria o produto é uma fita. Mas o produto Band-Aid é uma marca. Agora a gente tem, sei lá, Gillette também, por exemplo, é lâmina de barbear. Na verdade, Gillette é uma marca, e são tudo de marcas americanas. Então elas estão próximas da gente, sim. Só que quando a gente fala só investir R$100, só mandar R$100 pra Avenue, tá? Só mandar R$100 pra Avenue e botar ali na tua conta e já vai se tornar sócio de tudo isso, as pessoas acham que é algo de outro mundo. Mas não, tá na nossa realidade. É muito fácil, simples e rápido. Tipo assim, um botão, tu senta ali, clica, faz tua continha, manda o dinheiro. E é muito rápido de fazer todos os meses, né? Não, e eu falo que é a tranquilidade, né? Isso daqui não é nem puxando sardinha, porque quando eu comecei a falar, eu já comecei falando do investimento no exterior, depois que eu fui abrir para falar muito de planejamento financeiro e coisas Brasil, para eu tentar trazer a educação até a pessoa chegar ali no investimento no exterior. Mas eu, Bruna, sinto que é muito mais fácil. Por quê? Eu não invisto, por exemplo, em ações aqui no Brasil. Primeiro que eu não consigo acompanhar, e esses termos muito técnicos pra mim é muito difícil. Eu nunca fui tão boa aí nessa parte. Aqui no Brasil eu também faço fundos de investimento, né? Sim. Que é o meu perfil. Mas é muito mais fácil acompanhar uma ação nos Estados Unidos, né? Exato. Na verdade, a volatilidade, né, que é aquele sobe e desce, é bem diferente, né? E quando a gente puxa mais na importância de a gente fazer isso, tá? Até um ponto que tu falou, tu não investe em ações próprias aqui através de fundos. Eu também sou uma pessoa que prefere essa alternativa. Mas se a gente pega mais na importância, tá? Quando a gente tá aqui no Brasil, toda a nossa renda é em reais, né? Então, o salário é em reais, tudo que a gente ganha aqui é em reais. E enquanto a gente tá, enfim, tentando, claro, investir e tal aqui, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o nosso pão francês, tá? Ele é feito com trigo. O trigo é cotado em dólar. Então, quando o dólar aumenta, o nosso pão francês aumenta. E a gente não tá se protegendo disso porque a gente tá ganhando em reais. Agora, se a gente tem investimento no exterior, patrimônio no exterior, a gente tá se protegendo disso. A gente tá preservando o nosso poder de compra, tentando falar de uma maneira mais fácil. A gente não tá perdendo dinheiro. Você perde de um lado, mas você tá ganhando do outro. Exatamente. Então, quando a gente fala de investimento no exterior, é muito importante por causa disso, tentando aplicar na realidade do brasileiro mesmo, tentando mostrar pra ele o quão essencial é isso. Até porque eu dei um exemplo só do trigo, né? Mas se a gente para pensar todos os alimentos, majoritariamente, porque eu vou falar commodities, algumas pessoas não entendem o que é commodities, mas falando de... Vamos supor gás e petróleo, né? Eles são cotados em dólar. E eles são a fonte de energia para tudo. Exato. Então, quando eles aumentam de preço, tudo aumenta de preço. Claro que demora um pouco mais, tem todo um processo. E o percentual que aumenta não é exatamente o percentual que aumenta outro. Por exemplo, aumentou 10% petróleo, não quer dizer que a tua conta de luz vai aumentar 10%. Não, calma. Exato. Tua gasolina, desculpa. O pessoal acha que é tudo automático. Exato, não, tem um processo. Mas o que é fato é que tu tá sendo impactado.
tu tá sendo impactado de alguma maneira, tu tá perdendo dinheiro de alguma maneira, porque tu não vai conseguir comprar mais a mesma coisa. Agora, se tu tem sim esse investimento em dólar, tu tá assim protegido a toda essa alta ao redor de ti, aí tu tá, sim, com certeza, preservando o que tu pode comprar, né? Preservando esse poder de compra. É muito, assim, as pessoas têm que entender que é algo essencial, né? Faz parte, né? É que ela parte. vê o dólar como distante, mas se vocês perceberem na explicação da Bru agora, faz parte da nossa vida. Não adianta você querer negar, né? Eles acham que, assim, dólar é só indo na casa de câmbio e ali... Ou é rico, ou é casa de câmbio, ou é pra viajar. Exato. Ou não faz parte de mim. Não faz parte de mim. Tipo assim, como se fosse algo... Dólar só vou pensar quando eu for viajar. Mas não é isso, gente. Quando a gente fala em dólar, tudo ao redor tá sendo impactado. Então a gente precisa ter uma exposição. E como a gente falou, é muito mais simples, né? Hoje em dia, ter uma exposição a dólar. Por exemplo, justamente as ETFs. Então, além de ser algo essencial, é algo que hoje tá muito fácil, muito próximo. A gente tem que começar também a reconhecer o quão fácil tá isso pra gente. Exato. Imagina na época dos nossos avós. Eles não conseguiam fazer isso e ainda assim estavam sendo impactados. Então, também tentar entender que hoje em dia tu tem um benefício. Tu tem uma prioridade. Pra ti é muito mais fácil. Então reconheça, enfim. E até os nossos avós, eles vêm de um conceito que guardar dólar era embaixo do colchão ou numa caixa de sapato. E olha, até se a gente falar assim, hoje em dia ainda tem gente. Hoje em dia é muito mais fácil, enfim, a gente mandar ali pra corretora já vai estar em dólar. Mas até se a gente falar, se a gente tivesse guardado o dólar nos últimos... Desde que o real foi criado, e a gente tem uma comparação aí, a gente teria uma valorização enorme. É verdade. Pra gente ter uma noção, se eu não me engano, dados de 2001 até 2020, tá? O real ele teve uma inflação acima de 200%. Enquanto o dólar teve uma inflação de 30%. Então, apenas se a gente tivesse guardado, a gente já teria ganhado. Mas imagina se a gente tivesse investido no S&P 500, tá? Que teve uma valorização de 16% em média ao ano nos últimos 15 anos, se eu não me engano, tá? A gente estaria ganhando muito mais. Então, tem toda essa valorização do dólar. E a gente tem que também pensar que o dólar é reserva mundial para todos os países no mundo, né? Com certeza. Não é só o brasileiro que tá olhando para ele. Assim, o brasileiro tem aquela mania de pensar que... Nossa, mas isso é coisa de outro mundo, só eu tô pensando nisso aqui, gente. É o mundo inteiro que tá olhando pra dólar. Agora, real, sinceramente, o investidor europeu vai olhar pra dólar ou vai olhar pro real? O que é o nosso real perto do dólar? O que é o nosso real perto do dólar? Então, até porque... Quando ele vem pra cá, ele faz a festa, né? Porque o euro hoje, sei lá, tá quase R$7. E agora, quando ele vai pros Estados Unidos, já não é tanta festa assim. Porque ele vê que a economia é forte por causa disso. Agora, a gente comparar, um investidor europeu com um investidor brasileiro, até quando a gente fala no Covid, tá? Quando aconteceu toda aquela queda, todo mundo ficou desesperado. O que eles foram buscar? Eles foram buscar dólar. O dólar, ele se fortaleceu frente às outras moedas do mundo inteiro. Porque é uma reserva de valor. As pessoas veem como uma reserva. Então, tá todo mundo olhando. A bolsa, eu costumo dizer muito, né? A bolsa americana, ela se recupera muito mais fácil das crises, né? Eu lembro que eu aproveitei parte pra comprar alguns ativos na queda, em março, porque nos Estados Unidos começou em fevereiro. Aqui no Brasil começou em março. Eu tinha justo voltado, eu tava nos Estados Unidos, eu tinha justo voltado no final de janeiro, começo de fevereiro. Deu bom, eu voltei. O pessoal tava andando de máscara lá, mas ninguém entendia direito o que era muito isso. Quando eu voltei uma semana depois, ninguém podia viajar para os Estados Unidos, tava tudo fechado. E caiu tudo, eu falei, bom... Eu vou comprar algumas coisas. E em pouco tempo, em 3 meses, se valorizou, né? Porque a diferença da crise brasileira, para vocês entenderem, o ciclo do Brasil, historicamente, a gente demora pelo menos 2 anos para sair de uma crise. Então, de 2 e já levaram 5, 6 anos. Os Estados Unidos demora de 3 a 6 meses para se recuperar de uma crise. Exato. E quando a gente fala assim, olha pro ano passado, por exemplo, até que se a gente olhar, as duas bolsas se recuperaram. Só que a bolsa americana se recuperou muito mais fácil, e justamente como tu falou, a economia como um todo. Esse ano, por exemplo, a gente viu já a bolsa brasileira, ela tá lutando, né? Se não me engano, tá tendo negativo. Enquanto a bolsa americana tá se valorizando. E o dólar esses dias já atingiu acima de 5,50. Não sei nem quanto tá hoje, mas deve estar aí, ó, pertinho. Então, quando a gente olha pra isso, é uma economia muito mais estável, tá? Não tem como a gente comparar em questões até de fundamentos, o Brasil, como uma economia emergente, com os Estados Unidos
Unidos, que é uma das principais, se não a principal economia do mundo. Então, quando a gente olha a bolsa americana, ela tem uma volatilidade muito menor, ou seja, ela sobe e desce muito menos do que a bolsa brasileira. A bolsa brasileira, amanhã tu pode ver ela despencando 10%, depois de amanhã subindo, claro, exagerei aqui, tá? Despencando, sei lá, 5%, subindo 5%. Mas a gente passou uns momentos aí descendo isso. Enquanto na bolsa americana tu vai ver 1%, daí cai 1%, sobe 2%, tipo assim, ela vai subindo aos